Tama? En vivo. Estamos en vivo. Buenas noches. Boa noite para todos. Tudo bem, gente? Gracias y paz. Que Dios bendiga a todos en nombre del Señor Jesús. Estamos en nuestro canal de TikTok, La Verdad que Libera. Estamos... No, todavía no estamos en el otro. No, el otro todavía no estamos. Déjenme comenzar a transmitir en vivo en nuestro canal de YouTube. Vamos a transmitir en vivo y 1, 2, 3. Estamos en vivo en nuestro canal de YouTube de Obreira para Obreiros. Boa noite, tudo bem, obreiros? Aliás, ex-obreiros, obreiros, pastores, ex-pastores, bispos, ex-bispos. Boa noite, que Deus abençoe a todos. Y para ustedes que están en TikTok también, buenas noches. Mi nombre es Matías y estoy juntamente con Simone. mi esposa Simone. Y juntamente nos estamos riendo por algunas cosas que acontecieron este día. Sí. Y la verdad que vamos compartilhar hoje. No nos sorprenden de quienes vienen las... Olá, Pastor Rogério, tudo bem? Fica com a gente na live hoje, nos ajude, nos abençoe hoje na live, tá? Deixa eu tirar isso aqui porque tá legal. Solo voy a hacer una aclaración. Nosotros estamos transmitiendo aquí en TikTok y hay muchas en Bispo Sangarini. A ver si quiere entrar. Bispo Sangarini. Vamos a ver si quiere entrar. Bispo. Deus abençoe o senhor. Boa noite. Muito obrigado por o senhor estar aí. E qual é a questão? A gente tem muitas pessoas em países de fala portuguesa. Exatamente. Tem gente de Brasil, tem gente do Portugal, tem gente da Angola, Moçambique, Cabo Verde. Acho que tem algum outro país mais, não? Tem irmãos que falam português que estão vivendo na República Dominicana. Y también todas las personas que son de aquí de Latinoamérica. De língua hispana, de língua hispana, sí, incluido España también. Sí. Y creo que hay un país o dos países en África que hablan español. Eu quero enviar grande abraço, saludo muito especial para os hermanos de Guadalajara, ¿no? Y para el hermano, ¿cómo es el nombre? Rafael. Que Deus lhe bendiga, tu família, tu casa e tudo que você for hacer, que Deus lhe bendiga muchísimo. Los hermanos de Espanha, que nos acompanham, de Europa, os hermanos que hablam de la língua hispana em toda a América Latina, América Central, que Deus lhe bendiga muito. Muchas gracias pelos mensajitos, por ustedes estarem aí acompanhando o canal. Sabemos que nós não somos nada, não, Matias? Nós não somos nada, não temos gran cosa, não somos gran cosa, ¿no? Exactamente, nuestro estudio es eso, es una computadora, el celular, un trípode de Mercado Libre, pero estamos ahí. Estamos acá haciendo la obra que Dios nos mandó a hacer, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Pero no es el ir que algunas denominaciones están promoviendo este año, que el ir para ellos, para los líderes, ir en avión, avión particular, jato particular. El ir de ellos sí es ir de acá para allá en helicóptero, ir solamente a los países del primer mundo, Portugal, Israel, no en todos los lugares de Israel, sino solamente ahí en la parte de Tel Aviv, algo de Jerusalén solamente, no en los lugares más alejados, Franja de Gaza, olvídense. Não, até porque em Jerusalém, né, não houve lá aquele resgate, né, do projeto Moisés, né, gente? Se você estiver na live, se quiser comentar isso, do projeto Moisés, que eles foram buscar os judeus de fato. Operação Moisés, não Operación, Buenas noches, Chini. Exactamente, ir a mandar a los obreros a hacer
tal cosa. Creo que fue en los años 70, 80. Sim, resgataram esses judeus, eles vivem em Israel. Mas esses judeus, eles não têm a mesma vida que os outros judeus. Nós sabemos disso. Então, por isso que às vezes nós falamos, né, das missões que vão para Israel, mas não o Israel que necessita realmente da palavra de Deus, mas o Israel Tel Aviv. Já entenderam, Tel né? Aviv y Jerusalén, y las partes solamente que están muy custodiadas, que son la parte turística, sería, ¿no? Exatamente. O sea, no desmereciendo Israel y no desmereciendo los lugares históricos que fueron mencionados en la Biblia, tanto como el río Jordán, la tumba, ¿no? Que, bueno, hacen una referencia a la tumba. Nós não estamos falando sobre isso, nós estamos falando sobre aquela parte, aquele povo que necesita de ajuda, que não está sendo ajudado. Lo que vos hablaste es sobre creo que fue Operación Moisés, y hay otra operación más que hicieron, que rescataron a los judíos, que son los judíos en Etiopía. Exacto. Era un pueblo que, bueno, los estudiosos serían, ¿no? Vieron que había un pueblo en Etiopía que ellos tenían las mismas costumbres, tenían los mismos rituales judíos. Guardaron, ¿eh? Ellos obligatoriamente tuvieron que ir y rescatar a esa gente. Y de hecho creo que en un avión que ellos habían llevado mucha más gente de lo que tiene capacidad el transporte. Solo que se vieron en la obligación de hacerlo porque eran de su propio pueblo. E por isso nós estamos aqui, porque o nosso Senhor Jesus Cristo dia nos deu liberdade na cruz. Quando nós entendemos a cruz, nós entendemos que nós somos hoje não escravos do pecado, não escravos do mal, não escravos de um homem, não escravos de uma instituição, mas nós somos comprados por sangue real, nós somos comprados por Jesus Cristo para o quê? Ir e pregar o evangelho a toda criatura. Por quê? Porque nós hoje entendemos que a cruz é motivo de escândalo. A cruz não é motivo de música bonitinha. A cruz não é motivo para alegria das pessoas. A cruz não é motivo para que as pessoas vivam uma vida regalada, libertina, não, sem compromisso com Deus, sem compromisso com a palavra. A cruz é, para nós cristãos, a vitória, mas para o mundo é um escândalo. Então, nós aqui somos o escândalo para muita gente, porque nós estamos aqui, não somos nada, não temos nome, não temos nada, mas nós temos o Espírito Santo que nos conduz. E vocês aí que estão nos ouvindo, não, e hoje vão compartilhar com a gente ou das ideias, ou das suas ideias, ou do que Deus te falou, ou do que Deus vai falar através de nós, né, Matias? E exatamente. E outra coisa, né? Nossa, eu vou falar em português, né? Tem gente do Brasil aqui. Nossa comunhão com Deus não pode estar limitada a uma doutrina, a uma denominação religiosa, né? A rituais, a ritos ou a mandamentos de uma instituição religiosa. Nossa comunhão com Deus tem que estar basada na palavra de Deus. Na palavra de Deus. E não a gente viver, como é que se chama? Moldeado. Moldeado, né? Moldado conforme a uma instituição religiosa. Você pode usar calça ou você não pode usar calça. Não. Você tem que andar de vestido. Você tem que vir de camisa social. Não, você não pode assistir a Rede Globo. Você só tem que assistir à programação da igreja. Não, agora a gente vai fazer um jejum de 21 dias. A gente não pode assistir nada, nenhuma notícia secular. Não, agora você não pode murmurar, você não pode questionar, você não pode, não é duvidar, você não pode questionar algo que teu pastor está falando e que não bate com aquilo que está escrito. Se não bate com aquilo, se não está escrito na palavra de Deus, você não precisa obedecer. Mas tem gente que
fica tão fechada na religião, né? E eles tanto criticam as religiões diferentes deste mundo, que eles caíram na mesma prática de seitas e de outras religiões, limitando os voluntários, exatamente, usos e costumes. Exatamente, usos e costumes. Você não tinha aquele, né, do arco-íris da igreja, né, que ele falava que não podia assistir televisão. Exato. Ele faleceu e resulta que aqueles que ficaram aí, familiares dele, assistem. Não, pior. Antes dele falecer, a denominação dele foi tida por a denominação mais tecnológica do país. Quer dizer, o povo não podia assistir televisão, mas a instituição é a instituição mais tecnológica do país. Quer dizer, gente, nós temos que viver a palavra. Nós não estamos dizendo, já repito, que a cruz do Calvário nos dá liberdade para a libertinagem. Ou para pecar, viver em pecado, né? A gente não está questionando. Ninguém aqui está questionando, ninguém aqui está dizendo isso. Nós estamos dizendo que a cruz do Calvário é escândalo para o mundo. Porque quando Jesus foi para a cruz, vê você, quando o Senhor Jesus foi para a cruz, o Senhor Jesus foi humilhado, eles bateram nele, cuspiram nele, arrancaram a barba dele, arrancaram um pedaço do corpo dele, tiraram a roupa dele, um homem santo. Agora imagina você, um homem santo, aí na sua cabeça, você que é católico e nos acompanha, pensa no Papa. Você que é evangélico de alguma denominação, pensa no líder da sua denominação. Imagina o seu líder, que você nunca viu nu, você nunca viu o seu líder humilhado, você nunca viu o seu líder por aí. E, de repente, o seu líder é escarnecido, o seu líder é preso, arrancam a roupa dele, deixam ele nu, batem nele, arrancam um pedaço dele, tiram a barba dele com a unha, não? E faz dele um escândalo para todas as pessoas. Como você ia se sentir? Qual seria o seu pensamento? Você não agiria como os discípulos? Sairiam, pela tangente, com vergonha, com medo? Assim ficaram os discípulos. Pensa, gente, a cruz foi isso. Quando o Senhor Jesus foi para a cruz do Calvário, ele não foi lá de lindo, dançando, entendeu? Ele não estava lá todo maquiado, pintando, todo montado na sua realeza, né? Na cruz. Não, eu sou Deus, eu vou vencer isso aqui, acabou. Não, Jesus foi o escândalo da cruz. E aí a gente vê muitos cristãos hoje dizendo, eu não aceito passar por essa situação, eu não aceito não sei o que, eu não aceito não sei o que, mas o Senhor Jesus aceitou morrer por você, por mim, por nós que já éramos mortos já. Nós éramos mortos, por quê? Porque nós não tínhamos mais salvação. Deus, entendeu? Por causa do pecado. Mas o Senhor Jesus, ele não disse eu não aceito. Ele foi para a cruz e morreu aí, sabe, humilhado por um pecado que não era dele, era teu, era meu, era dele. Mas ele não desistiu. Ele não desistiu. E hoje nós vemos tantos cristãos, não é não, Matias? Tantos cristãos dizendo que são cristãos e vivendo como se fosse um perturbado qualquer. Não, e outra coisa, né? Aqui no Brasil, a gente viu os blocos de carnaval lotados. A gente viu os diferentes lugares onde é realizado o carnaval, né? Aqueles que são do Brasil, aqueles que são fora do Brasil, né? Aquilo que você vê, né? Que tem padrão, né? As carroças desfilando, lotados. Agora quero te fazer uma pergunta. Um país que supostamente a maioria é cristão evangélico, era para acontecer isso? Era para o bloco de carnaval estar lotado? Era para estar todo mundo tomando? Era para estar todo mundo bêbado? Enfim, fazer um monte de coisas. Era para fazer isso? Não era para ser assim. Era à medida que o cristianismo ir crescendo aqui no país, era para quê? Para o carnaval ir diminuindo, né? Não?
e diminuindo, Que tivesse o carnaval, mas ia diminuir a popularidade, né? Exatamente. Ou seja, a gente onde vê que, né, sem desmerecer, né, os católicos, tem procissão, né, que antigamente Era lotado. era lotado, agora que tem menos gente, né? Meia dúzia de gato louco. Exatamente, bueno, e era exatamente para acontecer a mesma coisa aqui no Brasil, com os blocos de carnaval, no carnaval, e a gente vê lotado, ou seja, o pessoal se taxa de cristão, de evangélico, mas a atitude que ele toma é outra. Porque hoje nós vamos falar sobre o modismo. O modismo dos chamados cristãos. O modismo. É uma moda hoje ser cristão. É moda ser evangélico. É moda se vestir de evangélico. É moda. Só que servidores de Jesus, seguidores de Jesus Cristo, discípulos de Jesus Cristo, ninguém quer ser. Ninguém. Porque ser discípulo de Jesus requer você aceitar a cruz. E a cruz é escândalo. A cruz é vergonha. A cruz é nudez. A cruz é dor. A cruz é aceitar que você, a pessoa, não é nada. Que ela depende de Deus. Que ela tem que viver dependente da soberania de Deus, baixo a autoridade de Deus. Ninguém quer. Ninguém quer. Querem dizer que são cristãos. O país cristão. Se fosse cristão, não estaríamos passando por tantas coisas que estamos passando hoje. Concorda comigo? Exatamente, porque o cristão, naturalmente, ele oraria. E as orações seriam respondidas. Você sabe uma coisa? Quando Israel passava, quando nós vamos na Bíblia e nós vemos a história de Israel, quando Israel estava passando por lutas, quando Israel estava cercado, às vezes estava sitiado, quando Israel estava numa situação muito, mas muito delicada, ali existia um homem de Deus. Um homem de Deus. E este homem de Deus, que tinha realmente a sua vida com Deus, ele orava a Deus. Não, reis consultavam. Não, e outra coisa, né? não? E tinha vezes que o povo ele deixava de fazer a vontade de Deus, deixava de obedecer. Mas mesmo assim o povo, né, através daquele que você faz do profeta, de quem seja, do líder, seria religioso, não? Do homem de Deus, melhor dito. Aí Israel se voltava para Deus e Deus ouvia seu clamor. Mas por quê? Porque o rei sabia que ali existia um homem de Deus, realmente um homem de Deus. E o rei ia até aquele homem de Deus, e aquele homem de Deus consultava a Deus, e Deus falava com ele. E ele passava para o rei, e o rei para o povo. E o povo se voltava para Deus. E aí Deus dava vitória a Israel. Se você pegar a Bíblia, se você ler a Bíblia, se você meditar na palavra, você vai ver que hoje, no nosso país, não existe um homem de Deus que possa receber as orações daqueles que estão clamando e chegar até Deus, porque todos pecaram. Por que eu digo que todos pecaram? Porque você agora é vidente, então você está falando porque você é vidente. Não precisa ser muito esperto e nem muito teólogo e nem muito inteligente para saber que o mundo está escasso de homens de Deus. Por quê? Porque, gente, a coisa mais fácil que existe hoje é a pessoa se corromper por causa de dinheiro. E se ela não se corrompe por causa de dinheiro, ela vai se corromper por causa do poder. E se ela não se corromper por causa do poder, ela se corrompe por causa da prostituição, mas ela se corrompe, de todo jeito ela vai se corromper. Então se quebra ali o fio, né? O fio de prata que nos liga a Deus. Então, tá quebrado. Como é que essa oração chega a Deus? Como é que esse homem de Deus vai ser ouvido? Então, nós vemos os demônios rindo da cara de todos nós que somos seguidores de Jesus Cristo.
Você vê que agora no carnaval nos colocaram dentro de uma latinha porque somos conservadores. Somos família, então somos conservadores. Nós cristãos somos chatos, somos enlatados, somos isso, somos aquilo. Quer dizer, nos ridicularizaram. Quer dizer, aqui no Brasil, falo pelo Brasil, aí no seu país você também tem. Então, aqui no Brasil existem evangélicos que gostam do comunismo, que gostam de pessoas que têm uma prática que nada a ver com a palavra de Deus e são a favor. Só que neste carnaval Deus permitiu que Satanás arrastasse um homem simbolizando Jesus Cristo pelo cabelo durante a avenida e escarneceu da palavra de Deus, escarneceram dos evangélicos. E eu acho pouco, sabe por quê? Porque tem evangélico, tem pastor aqui no Brasil que abraçou a causa de Satanás. Aí você fala assim, poxa, mas ele não fala de Jesus? Ele fala de Jesus, mas ele não é de Jesus. Ele prega a palavra de Jesus, mas ele não vive a palavra. E é por isso que nós estamos aqui, porque Jesus nos revelou, nos deu esse entendimento de que nós ouvíamos a palavra, mas nós não praticávamos a palavra e não meditávamos nela. E Jesus disse, medita nela, ore sem cessar. Existe, na Bíblia não tem várias indicações de que é para gente consultar as Escrituras. Olha aqui. Aqui dice, cuando los justos triunfan, el pueblo se alegra. Cuando gobierna limpio, el pueblo gime. Exatamente. Provérbios 29:02 mandou Sérgio aqui. Exatamente. Então, o que é a cruz? A cruz é o sacrifício. Que sacrifício? De dinheiro? É o sacrifício de dinheiro? Para você subir no altar, colocar seu dinheirinho lá, sua casa, seu carro, seu suor, suas lágrimas, tudo é para você colocar lá no altar? Seu dinheiro que você juntou para você viver a sua vida, para você fazer uma viagem, para você cuidar dos teus filhos, cuidar do teu marido, cuidar da tua casa, cuidar da tua esposa. É para você fazer isso? No altar? Esse é o sacrifício que Deus... Não! A cruz é o sacrifício diário nosso sacrifício. Nosso sacrifício pessoal. Porque o Matias é um mundo. Né? Porque o Matias, ele tem pensamento, o Matias tem sonhos, o Matias precisa realizar a sua vida. Matias é um mundo. Deus fala com o Matias aquilo que não fala comigo. Deus fala comigo aquilo que não fala com o Matias. Nós somos... Cada ser humano é um mundo para Deus. Exatamente. E cada mundo tem que se adequar à palavra de Deus. Então, qual é o sacrifício que nós temos que fazer? O sacrifício pessoal, que é intransferível. O pastor não pode sacrificar pela gente. O altar não pode receber esse sacrifício. Esse sacrifício é pessoal. Esse sacrifício ninguém pode fazer e pagar com dinheiro. Não pode. Não. Se não passa pela cruz, não vai a Deus. E outra coisa, né? Muitos líderes religiosos, eles dizem assim, que se a pessoa ella es despojada de lo material, ella va en consecuencia ella va a entregar su vida para Dios. Y es una teoría totalmente errada. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que si yo ahora agarro en esta transmisión, le digo a las personas, manden un valor para mí económico, nosotros vamos a estar orando, o mande un ejemplo, hago algo más místico, le digo que me manden la fecha de nacimiento, sí, y el nombre, y que yo le voy a revelar algo. La persona da dinero, la persona va a dar dinero. O sea, el problema de las personas no es plata, porque si la persona, ella ve que algo, digamos, va a ser benéfico para ella, exactamente, va a ser algo en beneficio de ella, la persona va a sacar un préstamo, sí, la persona va a hacer lo que sea en favor de
de una promesa o de comprar una promesa de que algo va a acontecer. Es mentira eso, digamos, o sea, plata y sacrificio, el verdadero sacrificio de Jesús no tiene nada que ver. Não tem nada que ver com o físico. Porque quando Jesus estava, ó, você que é católico, que nos acompanha, veja bem, quando Jesus chegou diante de Pilatos, né, que era o governador, ali o Senhor Jesus poderia ter aceitado a ajuda de Pilatos. Pilatos queria ajudar Jesus. Mas ele disse assim para Jesus: você não sabe que eu tenho poder de te condenar e de te absorver? E Jesus olhou para ele e falou assim: nenhum poder foi dado para você se do alto não veio. Foi uma, né? De Jesus. Quer dizer que Jesus ali já deu um basta nele e falou: você não tem poder nenhum de fazer nada por mim. Se eu quiser, eu saio daqui agora, essas correntes caem do meu braço, os anjos vêm, me levam para o céu e acabou. Tá? Depois ele disse assim: você é rei dos judeus? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Jesus, ele defendeu o seu ministério até o último momento. Ele disse, o que ele respondeu para Pilatos? O meu reino. Por que Jesus falou assim? Porque Jesus também queria que Pilatos entendesse o reino. Ele viu em Pilatos uma boa vontade, mesmo sendo ele um governador, um homem de autoridade grande, temido. Mas Jesus, na sua infinita grandeza, ele quis que Pilatos entendesse que aquilo ali não tinha nada que ver, que o reino de Roma nada tinha que ver com ele. O reino dele não era desse mundo. Então ele disse: meu reino não é desse mundo. Não é desse mundo. Várias passagens estão ali descritas na Bíblia. Resumindo, a cruz, nós não temos parte, que eu digo, nós não temos herança nessa terra. A nossa herança é espiritual. Nós temos herança espiritual a partir do momento em que nós cremos no sacrifício da cruz, em Jesus Cristo, que é aquele que vai nos levar para a Nova Jerusalém. Então, mas essa entrada, ela não se dá por meio de uma vida legalzinha sua, porque você é legal, você é bonzinho, você não faz nada, você não mata, você não rouba, você não cheira, você não adultera, você não se prostitui, você não... Sabe? Não é por isso. E nem por causa de você que está dentro das igrejas evangélicas e você está ali: ah, não, mas eu não faço nada errado. Você dá o dízimo, você dá a oferta, você sacrifica, você acha que você está salvo, você vai ser salvo. E outra coisa, né? Quando a pessoa, ela sabe, la persona sabe que el líder religioso desvía las ofrendas, los diezmos, los propósitos y los sacrificios, ¿no? Entre comillas, sabe que él desvía para el líder tener una vida mejor. Y la persona que dice: ah, no, yo soy fiel a Dios, doy mi diezmo, doy mi ofrenda, si él hace algo malo, él se la va a tener que ver con Dios. Y ella está siendo cómplice, ella está financiando o mau caratismo. Exactamente, ella está financiando la vida de lujo del líder religioso. Ela não está ajudando ele. Não. Está mandando ele para o inferno. Porque se, por exemplo, é o que a gente acabou de falar de Pilatos. Entendeu? Jesus poderia dar outro tipo de resposta, mas Jesus quis ganhar ele. Então, aí a gente fala para a pessoa assim: olha, você tem que saber o que o seu líder faz com o seu dízimo, com a sua oferta, com o seu sacrifício. Aí a pessoa fala assim: não, mas eu dou, é minha oferta, eu dou e não quero saber para que ele vai fazer. Eu dou para Deus. Mas ela sabe que tem algo de errado. Então o que acontece? A partir do momento, senhora, senhor, que você sabe que tem algo de errado, porque Deus já te disse, ou você já escutou da boca de um homem de Deus, você sabe que tem alguma coisa errada, mesmo assim você continua fazendo, você é cúmplice. O que acontecer com aquela pessoa vai acontecer contigo também. O que ela receber, você vai receber também.
Não te iluda, tá? Não te iluda. Ah, não, tô aqui, eu faço. Agora, se ele faz errado, o problema é dele. Mas se você sabe que tá errado, você é cúmplice. Ele vai receber o pago. E você junto. Exatamente. A Bíblia, Nossa, a Bíblia é o escândalo do mundo. O mundo não entende a Bíblia. O mundo não entende você que está aqui com a gente agora e você prega o evangelho. O mundo não te entende. Não adianta você querer, você que é pastor, você que está aí na live. Você é pastor. Você já passou por uma denominação neopentecostal. Não adianta você falar assim, não, mas eu vou mudar algumas coisas, mas eu vou continuar fazendo isso daqui, porque isso daqui é da fé. Não vale tudo por fé. Aquello que hablamos el otro día, o sea, ¿vale todo por fe? ¿Es todo válido por la fe? ¿El fin justifica los medios? Exatamente. O Senhor Jesus foi fiel à sua missão. Ele foi fiel à sua missão. Ainda que você tenha que andar sozinho, pastor. Ainda que você tenha que dar um giro de 360 graus. Ainda que você tenha que montar tudo de novo. Ainda que você tenha que voltar a estudar. Ainda que você tenha ali um pastor contigo, tua esposa e um pouquinho de membro. Mas aqueles membros que vão estar com você, eles têm qualidade. São membros bons, são membros salvos, são membros de Jesus Cristo. Mais já de serem membros da tua comunidade, ele vai ser membro de Jesus Cristo. Ele vai ser fiel verdadeiramente. Porque quem é fiel a Jesus, você consegue trair Jesus? Não. Quem é fiel a Jesus é fiel em todo tempo, porque Deus é fiel em todo tempo. Então, pastor, eu faço esse apelo, sabe? Nós saímos da Igreja Universal, por quê? Porque Deus mostrou algumas coisas que não estavam bem ali, tá? Não somos mal agradecidos, como alguns estão falando aí. E não somos murmuradores, porque nós não estamos murmurando nada. Se a gente fosse murmurar realmente, nós estaríamos aqui falando para vocês, poxa vida, gente, a gente saiu com a mão na frente e a outra atrás. Nós não temos nada. Manda um pix aí para nós, que a gente não tem nada. Pelo contrário, nós estamos aqui felizes, porque o nosso Senhor tem nos usado, tá? Então, nós não estamos murmurando. Ao contrário do que estão falando. Nós estamos abrindo os olhos dos nossos irmãos ex-obreiros em cima da palavra de Deus, para que eles se levantem também, tá? Então, pastor, ajuda a gente. Você que saiu de uma denominação neopentecostal, você tem obrigação de ajudar os irmãos que estão caídos, os ex-pastores que saíram. Você sabe, pastor, bispo, o senhor sabe, tem um monte caído, um monte com depressão, um monte de gente querendo tirar a vida, gente passando por câncer, quimioterapia, gente que está sofrendo demais, mentalmente sofrendo. Se o senhor se levantou, ajuda a gente, poxa, ajuda a gente. Muda a sua vida, muda a direção da missão, né, Matías? No, exactamente, ¿no? Disculpa que te interrumpa. Sobre eso, nosotros escuchamos hace que 2 años, más 2 años y un poquitito más, un obispo que salió, que él y la esposa estaban hablando, no, vamos a hacer proyectos de no sé qué, era ya antes de él tener un espacio físico, una iglesia física. Él estaba haciendo reuniones, nosotros estábamos asistiendo a los vivos de él, muy, digamos, o sea, como dice acá, muy bacana, estaba todo muy bien. Él hasta aquello que él dijo, no, vamos a ofrecer cursos de esto para las personas, vamos a hacer un proyecto de tal cosa, todo lo que él prometió que iba a hacer estaba perfecto, sí, iba a ser, por lo que yo entendí, que iba a ser como la iglesia primitiva, ¿no? Porque uno iba a ayudar al otro. Resulta que él agarró, comenzó a crecer, empezó a abrir iglesias y lo que menos hizo fue aquello que prometió. Y la persona, lo más loco es que la persona tiene influencia para ayudar a muchas personas. Exactamente. Tiene influencia, eso es algo que digamos, hoy en día, una influencia es mucho más valoroso y digamos abre más puertas que dinero. Exatamente. Porque él abrió iglesias sin plata y sin condiciones y eso es verdad. Después si fue o no fue Dios, yo no sé. No sabemos.
Pero él realmente, sin condiciones, solamente con influencias, com contactos, ele abriu um montão de igrejas. Exato. Então, pastor, obreiro, você que está na live, querido, você que está na live, você obreiro de toda parte, não é só aqui do Brasil, não. Você obreiro, vou fazer um apelo para você. Poxa, você saiu da obra, você saiu chateado. Tudo bem, a gente entende que você saiu chateado, que você saiu magoado por alguma palavra que foi dita para você, uma situação tremenda que você passou, você saiu da obra. E por aí, algumas línguas malditas, de lá de dentro, elas ficam levando e trazendo de lá de dentro para fora, dizendo para você, fulano falou mal de você, fulano falou mal de você, fulano falou mal de você. E isso tem te lastimado, obreiro. Isso tem feito você ser uma pessoa triste, uma pessoa caída, uma pessoa que não se conforma de ter passado tantos anos dentro de uma instituição, e o que você está recebendo hoje é traição da parte daqueles que você amou de verdade, você amou. Só que eu vou falar uma coisa para você. A mesma pessoa que sai de lá de dentro e vai até você falar mal daquele pastor, daquele obreiro, daquela reunião para você, ela colhe de você, vai lá e fala de você lá dentro. É lleva y trae. ¿Por qué? Porque la persona no te pregunta. Aquellos, ¿no? Creo que ahí está Viviana y está Sergio. Solamente quiero hacer una pregunta. Cuando ustedes salieron de la institución, ¿cómo estaba su vida económica? ¿Tenían deudas? ¿El nombre de ustedes, digamos, cómo estaban en el Veraz? ¿No estaban en el Veraz? Me respondan eso, porque bueno, es así, ¿no? Muchos que salen, ¿qué acontece? Siguen teniendo contactos con algunas personas que supuestamente son amigos, como pasaba con tu hermano, ¿no? Exactamente, como pasaba que son con amigos. El amigo está, sí que no, más atiendedado, más bueno. Ahí está el tema. Después vienen los que son amigos que todavía permanecen dentro de la, como dicen, de la obra, de la institución. La persona viene y te cuenta lo que pasa allá. Viste que fulano salió, que el pastor tanto ya no es más pastor porque hizo tal cosa. La persona viene y ensucia, ya la persona ya salió de la institución religiosa. Ahí la persona viene y mete más púa, ensucia tu mente, ensucia tu cabeza, tu corazón. Pero él nunca te preguntó si vos necesitabas algo. Nunca te preguntó, che, ¿tenés para comer? Porque naturalmente aquel que sale de la institución, de la Iglesia Universal, sale endeudado. Aquel que era obrero, aquel que, digamos, era un miembro firme. Más los obreros, ¿no? Más los obreros salen endeudados, es así, vamos a decir la verdad. Uno sale sin nada adelante y sin nada atrás, con una mano, como dice, en la frente y otra atrás. No tiene nada. Y nadie viene y te pregunta, ¿necesitas algo? Porque eso sería normal, es el verdadero evangelio. Ese es el hermano verdadero. Ese es más verdadero. Necesitas algo, mira, yo no tengo mucho con qué ayudarte, pero no sé, algo te puede ayudar. É o que sente a dor da cruz, né? Exactamente, puedo destinar, que sería lo correcto, puedo destinar mi diezmo a de repente comprarte algunas cosas de, como dicen en Argentina, mercadería, o como dicen acá en Brasil, una cesta básica, algunas cosas para ayudarte, no te ofendes, estás necesitando para el pasaje, necesitas algún remedio, necesitas algo, no, pero nunca nosotros escuchamos eso, no, todo, de ninguna manera, de nadie. No, lo único que vienen a contarnos las porquerías que pasan adentro de la iglesia. Y no, si ya la persona salió, ¿para qué quiere saber toda la mugre, la porquería, las cosas que pasan adentro de la denominación? Sabe por quê? Porque nós sabemos que nenhuma igreja é perfeita. Todas as denominações obreiras têm coisas que você não vai gostar. Todas têm, todas. Ninguém é perfeito. Não tem ninguém perfeito, nós somos imperfeitos. Mas algumas coisas nós não podemos aceitar, que são as heresias, porque isso vai contra a palavra de Deus. Isso nós não podemos aceitar. Heresia nós não podemos aceitar.
Quando nós falamos aqui de obreiros que nós éramos e saímos, nós falamos de algo que nós sabemos, entendeu? E quando a gente fala da cruz, é porque Deus primeiro nos deu o entendimento da cruz, para que a gente hoje pudesse chegar aqui e falar. De repente nós somos teólogos, não, e nem vamos entrar aqui em discussões as quais nós não temos condições de nos aprofundar, entende? Não adianta a pessoa entrar na live e ficar nos xingando. Vocês são vagabundos, vão trabalhar, vão ganhar alma. Amigo, você que falou essa semana para nós que nós éramos 2 vagabundos, né, Matias? Exato, dijo, no, peor que la persona agarró, falou que a gente era vagabundo e bloqueou, né? Nos bloqueou. Tipo assim, a pessoa jogou a pedra e saiu fora. Isso é algo de criança. Não, é de cobarde também, não. Também. É aquele que dá um tapa e sai fora correndo. Não, mas o cara deu um tapa de atrás, né? Tem um tapa nas costas, né? Mas já mandei mensagem, tem outro perfil. Mandei mensagem, vamos ver se ele responde, não? Deu um tapa e saiu correndo. Mas assim, amigo, Deus te abençoe, tá? Deus abençoe você, sabe por quê? Porque se você nos chamou de vagabundo, é porque alguma coisa que a gente falou foi lá dentro do teu coração e mexeu lá dentro de você a palavra de Deus, porque de nós mesmos, nós não sabemos nada. Creo que la persona sabe que lo que estamos hablando, no porque nosotros seamos dueños de la verdad, sino porque es algo tan evidente, y principalmente evidente basado en la palabra de Dios, que ella sabe que es verdad. É verdade. Ella sabe que el líder se enriqueció. Sabe. Ella sabe que la rosa no representa a Jesús. Não. La persona ya sabe, es un frutillita. Es un frutillita. Sim. La persona sabe que la sal no tiene nada que ver. La persona sabe que Hoguera Santa, campaña de Israel, no es sacrificio, no existe. Sacrificio es soco. El último sacrificio fue Jesús. La persona sabe, pero la persona no quiere aceptarlo, que está equivocada. ¿Por qué? Porque ella ya armó su propio mundo, la iglesia es su mundo. No Jesús, la iglesia es su mundo, sus amigos están ahí, ella sale del trabajo o del estudio directamente para la iglesia. A veces la persona no trabaja, como hay un montón de gente, un montón de señoras, la persona no trabaja, la señora no estudia, la persona no hace un curso, la persona no cuida a los nietos, nada. No quiere saber nada de los nietos, la persona es iglesia. Tengo que ir a la iglesia martes. No, mañana va a haber limpieza. No, porque el pastor me pidió que vaya para evangelizar la puerta. Pastor me pidió que si puedo pasear el perro, como ya vimos. Pastor me pidió si puedo limpiar arriba, ahí, la sala de él. La persona hizo de la institución religiosa su mundo y no Jesús. Porque a mente dela foi trabalhada para que ela só escutasse aquela direção. Então ela permanece naquilo ali. A gente entende porque nós já fomos assim. E não criticamos porque nós fomos assim. Falamos do que sabemos. Pregamos o que cremos e vivemos. O que não vivemos, não pregamos, porque não vivemos ainda. Então nós vivemos daquilo que pregamos. E pregamos o que vivemos. Somos imperfeitos, como todos. Temos um montão de defeito, mas a cruz do Calvário, nós já entendemos. Nós entendemos. Aí vem o anticristo. E já está. Ele já existe. E ele não vem com aparência de Satanás. Ele não vem com 2 chifrinhos, um rabinho, no te va a dar vermelhinho. La marca, el 666, né? Algo bien. Ele não é uma coisa óbvia que você vai ver e você vai saber. Não. Mas se você não lê a Bíblia, se você não medita na palavra, você que é um deputado federal, porque eu sei que você me escuta. Você que é um deputado federal, você que é um prefeito, você é governador do estado, de algum estado, você é um político. Aí você pensa assim, mas eu já tenho meu poder. Você tem o poder hoje, por 4 aninhos. Daqui 3 anos,
sua cabeça já começa a coçar. Porque você vai ter que trabalhar pelos votos novamente, né? Para ser reeleito. Ou para ser eleito em outro cargo. Exatamente, ou para ser eleito em outro cargo. Então, esse momento é um momento frágil da sua vida, sabe? É um momento frágil. E tem gente que tem nas mãos a faca e o queijo. Poderia fazer ali algo realmente 10. Mas tem negligenciado uma coisa tão boba, sabe? Tão nada, sabe? Dá a entender que pode fazer coisas grandes, como já vimos fazer, mas está tropeçando numa tampinha de garrafa. Mas por quê? Porque não é um homem de oração, não é um homem da Bíblia, não é uma mulher que tem Deus como seu guia, como sua força. Sua força é seu braço de carne podre. A sua força está naquilo que você pensa saber. A sua força está no teu título. A sua força está naquilo que você acha que é. Só que você também é subordinado à autoridade do soberano. E se você não for um homem que tem Deus à frente da sua vida, ou acima de você, ou dentro do seu coração, você vai fracassar em algum momento. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. Obreiro, pastor, membro, você vai fracassar. Sabe por que eu estou falando isso? Porque nós fracassamos. Eu e ele. Nós fracassamos. Sabe por que nós fracassamos? Porque nós estávamos dentro de uma instituição que nos dizia assim, vai para a direita. E nós o quê? Íamos para a direita. Íamos para a direita. Você perguntava alguma coisa? Não. Só obedecia. Vai para a esquerda agora. Você? Obedecia. Para a esquerda. Vai agora todo mundo para frente. Corria todo mundo para frente. Vai todo mundo para trás. Não, vai todo mundo para trás. Não, até tem uma música, não é? Não, para a direita, para a esquerda, para adiante e para trás. E por todos os lados. Não sei se você já ouviu essa música, mas essa música fala bem o que representa aqueles que estão dentro das denominações. É como se nós fôssemos gado, entendeu? Então, o gado não pensa, o gado obedece. Só que aqui, nesse caso, nós temos que obedecer a Deus. Nós temos que obedecer a palavra de Deus. Nós temos que ir na direção do Espírito. Nós temos que fazer aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou a fazer. Nós temos que nos sentarmos, obreiros. Nós temos que sentarmos e escutar a um homem de Deus que de fato estudou, que de fato vive a palavra, que de fato tem a palavra para nos ensinar a respeito da palavra. Uma outra coisa, não? Eles vão falar assim, não, mas a letra mata e o espírito vivifica. Tá, mas então, é verdade, está escrito isso, não é verdade? Porque de que sirve se eu tenho letra, só letra? E se eu tenho espírito sem letra? Exatamente. E outra coisa, não, a Bíblia, por que a Bíblia precisa ser estudada? Quando a gente fala estudada, não é que você vai lá num seminário. Você tem que ler, meditar, procurar saber em que contexto histórico foi escrito isso. Exatamente. Por quê? Porque tem coisas que Deus falando. Tem coisas que, um exemplo, que a vezes se atribui para Deus. Perdão, gente, estou gripado. Tem gente coisas que se atribuem para Deus, mas Deus não falou. Não. Tem coisas que eram mandamento para o povo judeu. Exatamente. Que não era obrigação do povo gentil fazer. Não. E que não é pecado. Não. Um exemplo, sobre dízimo. Tinha dízimo para ajudar as viúvas, ao pobre estrangeiro. Né? Sim. Mas cadê? Entendeu? Não? Ou seja, a Bíblia precisa, a palavra de Deus precisa ser estudada, escudrinhada e, como eu falei, ver em que contexto está escrito, né? Em que espaço da história foi feito, né?
Sabe por quê? Ó, nós falamos aqui para os membros, para os obreiros, para os evangelistas, para as pessoas que não são, para os católicos, para os evangélicos, para os umbandistas, para aqueles que querem ter uma vida com Deus. Nós falamos da palavra, sabe por quê? Porque a palavra, essa palavra aqui, gente, ó, essa palavra, quando ela é lida e quando nós meditamos, sabe? Quando você se atenta para o ponto, para a vírgula, quando você se atenta para a exclamação, para o sinal de pergunta, para o ponto e vírgula, quando você se atenta para as coisas que estão aqui e você põe a sua mente a funcionar, isso se chama meditação. Aí você tem palavra que você não vai entender. Seria legal você ter um dicionário para você ir até lá. Hoje em dia, gente, está tudo na mão. Vai no Google, a palavra que você não entender, você vai lá para você entender. Por quê? Porque nós não temos a teologia, mas nós podemos ler. O Espírito Santo vai nos ajudar, vai nos dar entendimento daquilo ali, tá? Agora, você que quer se aprofundar, é bom que você conheça o contexto daquele texto que Deus está falando. Porque às vezes, muitas vezes, que nem nós falamos na live passada, o ladrão veio para roubar. Ó, o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Mas as igrejas colocam isso como o diabo veio para roubar, matar e destruir. E eles falam, não é o que está escrito. Eles falam assim, el diablo vino para roubar, matar y destruir. Ellos colocan al diablo, mas no en es el diablo. No dice, y es algo que nosotros teníamos ese chip incorporado. Y nosotros siempre decíamos, pues el diablo vino para matar, robar e destruir. Dice. Entendeu? E não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Se você pegar o texto e você ver o contexto no qual Jesus estava falando sobre isso, você vai ver que Jesus estava falando sobre pessoas, sobre seres humanos. E Jesus também faz muitas comparações. Exatamente. Hace comparações. Ele fala assim, ó, se o pai de família soubesse a hora, né, que vem o ladrão, ele se prepararia. No está hablando del diablo. No, y otra cosa, no, a lo que me refería, que el Señor Jesús hace tantas comparaciones que es algo muy rico, los evangelios es algo muy rico porque las comparaciones que hace tienen un significado. Exactamente. Tiene un significado, un ejemplo, cuando él dice, voy a comparar, dice, había dos hombres, un hombre que construyó sobre la roca y otro sobre la arena. Bueno, eso es muy bacana. Todo tiene un significado. Cuando él compara con las... dice que uno no haga tesoros, hace las parábolas, todo tiene un sentido, es más profundo de lo que ellos enseñan. Exatamente. Ó, se você pegar hoje, né? Você vai lá na cruz, aí você pega lá o Getsemane, e você leia, você já leu várias vezes, eu sei, mas volta lá na crucificação e volta a ler de novo, só que agora por um outro prisma. Volta a ler agora. Saca o chip. Tira o chip. Sacate o chip de lo que te ensinaram na igreja. Sacátelo. Volta lá. Vitória. E começa a ler de novo a crucificação. Olha, eu tenho certeza que coisas ali vão ser reveladas para você que você nunca prestou atenção. Nunca. Vai lá no Getsemane, quando Jesus estava orando, tal, ali fala sobre Jesus, ele suando sangue, fala do suando sangue como se fosse qualquer coisa, né? Mas você já suou sangue? Houve uma vez, vou contar para vocês, eu fui para Buenos Aires, a gente estava namorando ainda, a gente estava conversando, né? Porque namoro cristão mais conversa do que qualquer outra coisa, graças a Deus. Então, a gente estava conversando, eu fui para Buenos Aires, acho que foi a primeira vez. E eu saí e fui na cabeleireira, lá na... É Juncal? Não lembro. Não, é Rincon. Rincon. Aí fui na rua Rincon. Tá bom. Ao ver o táxi, passou por algumas avenidas, eu falei, nossa, é tão pertinho do hotel onde eu tava, né? Tudo igual. Bom, fui. Quando eu voltei, eu falei, não, eu vou a pé. Pertinho, as ruas aqui, essa rua aqui, é só eu virar aqui, eu já tô no hotel. Tá bom. Saí de lá e comecei a andar. Gente, eu andei durante
3 horas seguidas. E cada rua que eu entrava era igual que a outra, igual que a outra. E eu comecei a ficar, assim, não desesperada, mas eu fiquei nervosa. E por causa do nervosismo que eu fiquei, meu Deus, não deixa eu me perder não, não deixa eu me perder não, não deixa eu me perder não. Começou a sangrar o meu nariz. Eu comecei a suar e o sangue desceu. Do nada, meu nariz não bateu, nunca tive sangramento no nariz, nem nada. E naquela hora, por causa da pressão que estava dentro do meu corpo, o nariz sangrou. Então eu entrei dentro de um lugar ali, e aí coloquei um papel tal, e aí Matias já eu liguei para ele, pude ligar, e aí ele me ajudou. Então, imagina você a pressão tão grande que estava Jesus naquele momento. Jesus 100% Dios y 100% humano. Perfeito. Digamos, el Jesús 100% Dios, dispuesto a ir a la cruz. El Jesús 100% hombre, también dispuesto a ir a la cruz, pero con esa presión, con ese, yo calculo también que miedo, ¿no? Lógico, miedo, con certeza. presión, imagínense, o sea, él no iba apenas, digamos, ser maltratado en la cruz, él iba a cargar los pecados del mundo. E a vergonha? Ele já sabia o que ele ia passar. O sea, ¿tenía necesidad? No. Pero como dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo que en él cree não se pierda, mas tenha vida eterna. Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio. Não sei se vocês estão conseguindo entender qual foi o sacrifício. Porque eu gosto de falar para você, fariseu, se você não entrar por Jesus Cristo, você não vai entrar. Se você orar e você não pedir em nome do Senhor Jesus, você não será atendido. Você não entra no Santo dos Santos. Se você não aceitar o sacrifício da cruz, não viver de acordo com a palavra, você não pertence a Jesus Cristo, tá? Por quê? Porque esse sacrifício que nós estamos aqui tentando passar para você, essa dor, essa vergonha, essa humilhação, essa solidão, esse desprezo que Jesus teve que passar, tudo isso junto com o seu pecado, com o meu pecado, com a traição, sabe? Se você já foi traído alguma vez, você sabe a dor que tem da traição. É como se alguém colocasse uma faca nas tuas costas. Jesus foi traído, Jesus foi enganado, Jesus falaram mal dele pelas costas, e ainda assim ele foi perfeito até o final. Ele foi perfeito até o fim. Mas por quê? Por causa de nós. Se não fosse assim, hoje nós viveríamos sabendo que nós morreríamos a primeira morte, né, que é a morte desse corpo aqui, e estaríamos condenados também a morrer a segunda morte, que é a morte da alma. Nós viveríamos assim, já sabendo que a gente, Zé Fini, né? No, y solo para agregar, ¿no? Justo estaba viendo, ¿no?, que anoté lo que había hablado el pastor Domingo. Sí. Que la religión, ¿no?, en tiempos de Jesús, Dios dio mandamientos para el pueblo de Israel, dio leyes y diferentes tipos de mandamientos espirituales, mandamientos, leyes morales, todo algo bien, ¿no?, bien especificado para que puedan vivir las personas, el pueblo de él pueda vivir de manera ordenada, en paz uno con los otros. Pero a medida de que fue pasando el tiempo, los propios religiosos, y ahí entra aquello del fardo, ¿no?, de lo que el Señor Jesús dijo, ¿no?, que el peso de él es leve, el yugo de él es leve.
Y agregaron, dijo, ¿cuántas? 613 fue, ¿no? Sim. Leyes no, dice ritos, ¿no? Ritos es como dice acá. No llego a ver. Ritos. O sea que ellos agregaron, aparte de lo que había, agregaron más de 600 rituales que Dios nos mandó hacer. Y la carga del pueblo era mucho más pesada de lo que ya era. Exatamente. ¿Por qué? De maneira que nem podia. Porque era imposible, Era impossível. imposible cumplir todo. Es imposible cumplir toda la ley. Y aquello no, que yo siempre comparo, que las personas quieren vivir, ser judíos, quieren, digamos, judaizar el cristianismo. Pero la persona no consigue obedecer las cosas mínimas y ella va a querer vivir toda la lei. Es impossível. É impossível. É Por impossível. isso vino o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, quando subiu, ele disse para os discípulos: para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Eu vou preparar casa. Então, nós que somos de Jesus, temos casa. Nós vamos ter casa. Crendo você ou não. Jesus disse que nós teríamos casa. Então, nós vamos ter casa. Jesus foi preparar-nos casa, morada, real, verdadeira. E ele disse: mas vocês não ficarão só. Eu enviarei da parte de Deus o quem? O Espírito Santo, o Consolador. E ele vai ensinar todas as coisas. Quer dizer, o Espírito Santo nos lembra. Ele, por exemplo, você leu uma passagem da Bíblia já há um montão de tempo, não? E você não entendeu. Mas você leu, você meditou sobre ela. Não falou nada contigo naquela hora. Não tem problema. Está guardado dentro de você. Quando você precisar, você vai passar por uma situação que você vai necessitar. O Espírito Santo faz com que aquela palavra ela seja lembrada dentro da gente. E aquela palavra é a que nos conforta. Exatamente. No, y otra cosa, ¿no? Nosotros estábamos hablando en el vivo anterior. Estaba Sergio y estaba Viviana, en fin, había otras personas más. Y había cosas que Sergio había notado que yo también anoté para hablar de ese tema. Y ahí vemos que es el propio Espíritu Santo, ¿no? Que es el que da esa unidad de entendimiento. O sea, es aquello, digamos, que Él quiere que nosotros entendamos, digamos. Él, el Espíritu Santo enseñándonos. É o que o Espírito Santo quer que os seus filhos, os seus discípulos entendam, vivam e passem para diante, né? Isso. Então, hoje o Espírito Santo trabalha, o trabalho do Espírito Santo hoje é um trabalho árduo, porque é um trabalho de convencimento do pecado. É difícil você convencer, você ver uma pessoa convencida do pecado. Por exemplo, pessoa que mata, ela está acostumada a matar, né? Rouba, está acostumada a roubar. Como se convence uma pessoa que sempre viveu uma vida difícil, uma vida sem muitas possibilidades, e ela partiu para esse lado? Como que é que você chega até uma pessoa dessa? Você não consegue. Mas a palavra de Deus, sim. O Espírito Santo, sim. Então, se tem quem prega, se tem quem prega a palavra na sua essência, essa palavra, ela vai chegar até essa pessoa. Fica tranquilo, pastor. Não é você que convence o pecador do pecado. Não é a igreja, não. Não é você, não, evangelista, que convence o pecador do pecado. Não é você, não, bispo, que leva a pessoa a se convencer de que ela entendeu? Não. É o Espírito Santo. É o trabalho magnífico do Espírito Santo, que através da palavra pregada, lançada, boa semente, ele vai lá, ele rega, ele vai lá, ele vai. Por isso que nós não podemos nos achar coisa nenhuma nessa terra, sabe? Fulano, eu orei por ele e ele se levantou, ele foi curado, ele foi isso, ele foi aquilo.
Nós não somos absolutamente ninguém para nos sentir alguma coisa, mas sabe qual é a nossa alegria? A nossa alegria é saber que o nosso Senhor Jesus Cristo confiou a nós o fato de termos uma vida, uma alma, um corpo e um espírito. O espírito é a alma. Nós temos um corpo e temos uma alma, temos uma vida. Nos deu saúde, nos dá saúde, Senhor Jesus. Nos dá longevidade, nos dá paz, nos dá família, nos cerca com os seus anjos para que nos guarde, nos livra do mal, nos livra do pecado, nos livra. Jesus nos livra das tentações, Jesus nos livra do acidente, do homem sanguinário, da bala perdida, Jesus nos livra do roubo, Jesus nos livra de tropeçar, cair, bater a cabeça e morrer, Jesus nos livra de um carro desgovernado vir nos atropelar na rua, Jesus nos livra. Mas por que Jesus faz essas coisas? Porque Ele precisa da nossa boca para espalhar a palavra. Ele vai desligar. Para espalhar a palavra precisa ser pregada. Então, gente, qual que é o nosso trabalho? Pregar a palavra de Deus, falar da palavra, independentemente se nós somos pastores, se nós somos obreiros, se nós somos pastoras ou não. Sinceramente, eu acho a discussão de que mulher prega ou deixa de pregar uma coisa tão sem sentido de ser, porque o título, gente, nada tem que ver com a ordem do Senhor Jesus. Nós temos que ser humildes para aceitar cada um no seu devido lugar. Eu, na minha casa, não mando nada. Quem manda na minha casa é meu marido. Ponto. Acabou. Né? Então, quem manda na minha casa é o meu marido. Ponto. E eu aceito isso numa boa. Tá perfeito, tá correto, é bíblico. Por que eu iria em contra de Deus se Deus é meu Pai? E se um dia eu entendi a cruz de Cristo? Por que eu vou contra a palavra? Não vou contra a palavra. Eu vivo disso. Jesus me usa assim. Para que eu tenho que ter um título? Então, eu vejo isso uma discussão sem sentido. Cada mulher tem que se colocar no seu devido lugar. Tá? Eu não sou machista, não. Muito pelo contrário. Tampouco sou feminista. Sou realista. Tá? Então, é assim. Cada mulher tem que se pôr no seu devido lugar. Tem coisa que ele não vai fazer, eu tenho que fazer. Tem coisa que ele vai fazer que eu não vou fazer. É dele. Ele tem que fazer. Entendeu? Então, cada um tem a sua, né? Hoje eu estou aqui, por exemplo, eu estou falando, né? Mas quem está dando a condição é ele. O canal é dele. É dele o canal. Ele que faz as denúncias, ele que colocou o canal, ele colocou sua cara. Então eu venho aqui, né, Matias, invadir o seu espaço. Como invitada especial. Como invitada especial, tá? Assim, sem querer, querendo, eu vivo na mesma casa, assim, que eu tô ali, sempre tô por perto. Então eu tô aqui falando daquilo que Deus tem dado não só pra mim, mas Deus tem dado pra gente. A cruz de Cristo é algo muito, muito profundo. E nós que nos dizemos seguidores de Jesus, nós temos que meditar na palavra, gente. Eu falo isso, obreiras, porque eu sei que você não medita na palavra, amada. Você que é evangelista, você não sabe o que é a Bíblia. Não, outra coisa, né? A persona dice que es evangelista. O sea, ¿por qué dice que es evangelista? Porque dentro de la iglesia, dentro de la institución esa, existen varios grupos. Y el grupo que es encargado de invitar a las personas es el grupo de evangelización. Y aquellos que son partícipes de ese grupo, que son miembros de ese grupo, son evangelistas. Sí. Pero primero, que el evangelista no sale con Biblia. Y el evangelista a veces está la persona está un día en la iglesia, bueno, ahí está, ahí donde quería entrar Victoria. Es la persona que sale a invitar a las personas, o sea, que sale a reclutar, sería la palabra, reclutar nuevos miembros, reclutar nuevas personas
para primeramente participar de la reunión y ir multiplicando la base de la pirámide. ¿Para qué? Para cada vez haber más mano de obra grátis. Porque se medita na palavra, vai ver que o evangelista, ele é um pastor. En otras es algo medio, digamos, contradictorio, porque un ejemplo, evangelista en otras denominaciones, en otras iglesias, un ejemplo, existe el evangelista Carlos Anacondia. Bueno, cada uno va a juzgar a su manera o no. Bueno, cada uno, entonces, no vengo a criticarlo, vengo a un ejemplo. El evangelista Carlos Anacondia. El evangelista Carlos Anacondia hace cruzadas. Él ora, en fin. Imagínense comparar esa persona con una persona que dice que es evangelista de la Iglesia Universal del Reino de Dios, que solamente sale con diarios a invitar a otras personas para que participen de las reuniones. Como que no tiene sentido, no, es algo que no bate, como dice, no pega, no cola. Mas por que não cola? Porque não lê a Bíblia. E não tem a palavra. Por exemplo, tudo bem, outro dia disseram assim, mas nós não temos mais que pregar a palavra, que a palavra já foi pregada. Não foi pregada. Se a palavra tivesse sido pregada, se a palavra tivesse sido pregada de verdade mesmo, as pessoas eram livres. No entanto, o que nós vemos são pessoas escravas, presas à depressão, presas a uma doença, presas a um medo, presas porque não se libertam, que eu vou falar disso agora, não se libertam, tem demônios, elas dizem que tem demônios, eu tenho demônio. Eu atendia gente na igreja, a pessoa estava nitidamente desequilibrada mentalmente. Eu tenho demônio, ela dizia. Eu tenho demônio. Obreira, eu tenho demônio. Minha vida não vai para frente, eu tenho demônio na minha vida. Mas nitidamente a pessoa estava desequilibrada mentalmente. La persona, digamos, llega a tal punto. Primero que la persona ya a veces llega a la iglesia con algún tipo de problema. Exatamente. Y en vez de tener gente, personas capacitadas para poder ayudar juntamente, ¿no? Que lo más importante, ¿no? Claramente es la palabra de Dios. Juntamente con eso, de repente, a un trabajo psicológico también. Exatamente. Para ayudar a la persona, no. Meten prácticas, rituales. Imagínate la persona cómo termina. La persona termina loca. Yo me acuerdo que había una persona que la persona decía que había olor feo, que sentía olores, que la persona era, digamos, estaba maniática con el tema ese de los olores. La otra, desequilibrada, la persona habla, no escucha, habla solamente. No sabe ouvir. La persona desequilibrada, carente totalmente. Sim, tem muita gente carente. Fala, a pessoa fala. Y no es que uno no va a escuchar, ¿no? Solo que la persona no deja, la persona no te deja. Un ejemplo, la persona quiere solamente hablar, pero quiere ser ayudada, pero no quiere escuchar tampoco. Não, aí fica difícil. É complicado, gente. É muito séria a coisa. É muito sério. Tem muita gente assim, enlouquecida. Gente que perdeu a razão. Gente que está perdendo a razão. Tem muita gente assim. Mas por quê? Porque não medita na palavra, realmente. Sabe? Um momento, você tirar para meditar. Sabe? Quando você, por exemplo, nós que somos mulheres, a gente gosta de limpar bem a casa. A gente soa a camisa. Quando está sozinha, a gente soa a camisa para limpar a casa, para lavar tudo, para deixar tudo no lugar. Então, nesse momento em que a gente termina de limpar tudo, está tudo no lugar, tal, que você vai sentar, geralmente a gente senta e vai ver o celular, vai ver as redes sociais, ou senão a gente vai assistir televisão, né? Então, nesse momento, seria legal fazer uma oração, seria legal falar com Deus, seria legal, nesse momento, a gente ler a palavra,
sabe? Nesse momento a gente lê a palavra e meditar ali sobre aquela palavra. Não é ler a Bíblia, não é ir folheando, ler. Não, não é isso. No es tener una prisa, un apuro para... No, voy a agarrar, voy a leer toda la Biblia en 2 meses. Y la persona empieza a leer fácil. Mas para que se Deus quer falar algo tão simples, não precisa ler a Bíblia inteira assim. Você pega um capítulo, você pega aquele capítulo e fica com aquele capítulo durante alguns dias, lendo, meditando, vendo as palavras que você não entende, vai no dicionário, busca, anota aquilo que você achou muito forte, Deus falou contigo, chora, porque a palavra vai falar contigo, Deus vai falar contigo na palavra, vai ser tão forte para você, vai ser tão bacana com você, vai ser algo inesquecível para você. Porque quando Deus se mostra pra gente, é algo inesquecível. Eu nunca mais esqueço das muitas vezes que eu meditava na palavra sozinha e Deus estava falando comigo, era para mim aquilo. E eu chorei ali, só eu, a Bíblia e Deus. Estávamos só nós 3 lá. E assim, você via Deus? Não, nunca vi Deus, graças a Deus, nunca vi Deus não, tá? Fisicamente falando, já viu Deus? Nunca vi, tá bom? Então, já ouviu a voz? Já ouviu alguma voz? Alguma vez? Não ouvi também, mas a palavra de Deus falava comigo. E ali abria meu coração. E o meu entendimento. Então, se você fizer isso hoje, se você for lá no capítulo, qual é o capítulo que fala de Getsemane? No, es en... Bueno, yo te justo lo tenía. Vai nos evangelhos, sabe? Mateus, Marcos, Lucas. E você procura lá onde está escrito. Mateo 26, 36. Mateus 26. Pega o capítulo 26. Aí vai lá, medita lá na cruz. Medita no dia em que Jesus esteve, o antes de Jesus ir, o momento que ele foi traído, o momento em que ele estava orando, sabe? Medita aí, você vai ver. Deus vai falar algo muito forte contigo, porque é muito triste hoje, ver pessoas querendo calar a voz, cercear a voz daqueles que clamam no deserto. Aí fala assim, você está se comparando a João Batista? Deus me livre, nunca, jamais. Quem pode se comparar a João Batista? Não pode. Estou dizendo que nós somos a voz que clama no deserto. Porque o nosso deserto, gente, nosso deserto é muito grande. Nós não temos amigos, nós não temos familiares que nos ajudam. É um ou outro. Nós não temos festas para ir, nós não somos convidados para ir em nenhuma festa. Não convidam a gente para ir no casamento, não nos convidam para ir em aniversários. Não somos lembrados para nada, não temos nada. Estamos passando pelo deserto juntamente com todos os nossos irmãos que saíram um dia de dentro das denominações. Mas estamos vencendo. Por causa daquilo que eu falei para vocês. Por causa do amor com que nos amou Deus, o mundo, e deu seu Filho, nós vencemos, porque Ele venceu na cruz. E nós vencemos também. El tema, ¿no?, es que hay muchas personas, justamente está acá en la segunda carta de Pablo a los Corintios, segunda epístola, capítulo 3, versículo 14, dice así: pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado.
Por isso, o véu foi quitado do nosso coração, do nosso entendimento. a través de Cristo. Exato. Pero hay gente que todavía sigue en el antiguo pacto, en sus actitudes, viviendo como si viviese antes de Cristo. Y el velo todavía sigue puesto en sus cabezas, en sus cabezas para no ver. En sus cabezas una manera figurada, pero en realidad está en sus corazones, porque ellos Entendimento. en su corazón no aceptan, están tapados, están cerrados para Cristo. E se você está fechado para Cristo, amigo, pensa. Se você está fechando o seu coração para Cristo, se você ainda não entendeu que você tem que se abrir para Cristo, como que você vai ser salvo? No, y la persona a veces dice, no, pero yo soy obrera, yo soy obrero, soy ministro del Evangelio, soy pastor, soy obispo, soy lo que sea, ¿no? Pero la persona está más preocupada en obedecer reglas de la iglesia, la doctrina de la iglesia, que la palabra de Dios. La persona tiene un velo. Tem um véu. Você tem um véu. Você tem um véu. Você tem que se preocupar com isso. Você tem que se preocupar a partir de hoje com isso. Pensa nisso. É nessas coisas que nós temos que pensar. Você que é jovem, você se converteu, você saiu, você era da denominação e hoje você não é mais. Você que é jovem, o que você tem que pensar? Você tem que pensar nestas coisas. São nessas coisas que você tem que pôr seu entendimento. Na palavra, no que é a palavra, no que significa, no contexto do texto, no estudo da palavra, na pregação, na vivência da palavra, na prática. É isso que você tem que pensar. A palavra de Deus, olha, você que é jovem, a palavra de Deus é tão bacana, que ela excede a tudo aquilo que você já conhece. Você conhece o joguinho, você conhece a mulherada, você conhece a noite, você conhece aqui, você conhece ali. Mas a palavra de Deus, ela excede estas coisas que você conhece. E quando você começa a meditar sobre ela, você descobre um mundo totalmente diferente daquilo que você está acostumado a ver. E é muito bacana. É muito bacana. Então, eu convido você, jovem, a que você participe das escolas dominicais, sabe? Nas igrejas tradicionais, que são igrejas bíblicas, existe escola dominical. Que no se confunda. No se confunda com escolita bíblica. Não é escolinha bíblica, não. É escola dominical. É quando o pastor, o reverendo, ele se põe a ensinar e a destrinchar a palavra. É muito bacana, sabe? Vai uma vez. Quando você começar a entender, você vai falar, nossa, isso daqui era assim. Poxa, era desse jeito. Busca uma igreja bíblica, sabe? Busca uma igreja bíblica. Participa da escolinha. A escolinha não. A escola dominical. Da escola dominical. Ou vai no culto. Vai no culto. Ó, hoje é sexta. Viernes. Busca uma igreja bíblica. E vai na igreja. Vai na igreja. Vai no culto. Domingo. Você vai ver como você vai sair de lá. Não sei também. Você vai ver como você vai sair de lá. Você vai sair muito bacana de lá. Vai lá, jovem. Dá uma chance para o Senhor Jesus mostrar para você que Ele não é isso daí que te apresentaram. Ele é muito mais do que isso aí que te apresentaram. É muito mais. Jesus não é o... Entendeu? Mas Ele é muito mais que isso. Vai lá. Você vai ver. E você, obreiro, que é para você que nós dirigimos essa live. No, y otra cosa, ¿no? Voy a hablar en castellano. Nosotros vemos que las personas están tan vacías de Dios que la persona, nosotros no invitamos a nadie. Nosotros no vamos a invitar a la gente de tal lugar
para que vengan acá, pero nosotros vemos que vienen para acá, porque la persona está tan vacía que aquello, digamos, que ella va a encontrar solamente acá, pero como allá no se predica esto, la persona está vacía e busca em todos lados. Entendeu? Então, por que nós falamos? É porque nós sabemos mais do que os demais? Não, porque a gente medita na palavra. Nós gostamos da palavra, a gente gosta disso. É uma coisa boa para nós. Nós gostamos. Jesus se revelou para nós na palavra. É como que fosse uma paixão. É um amor, uma paixão por Jesus. Sinceramente, desde que o Senhor Jesus se mostrou para mim, é muito difícil para mim não falar do Senhor Jesus da maneira como eu falo. Jesus para mim é mais do que o Matias. Eu amo o Matias, mas o Senhor Jesus é para mim a pessoa mais especial que eu já conheci. É maravilhoso. E não tem nada nesse mundo que possa se comparar ao Senhor Jesus. Não tem. Então, quando você conhece o Senhor Jesus, então teu ser muda, mulher. Vai mudar. E muda em amor, nem em obrigação, não. É em amor que nós mudamos. Ninguém nos obriga a nada. É em amor que nós mudamos. Nosso ser muda. Nosso pensamento muda. Nossos sentimentos mudam. Nossa direção. Os valores. Aquilo que você queria já deixa de ser. Você quer o que Jesus quer. Você quer o que o Senhor Jesus quer. Você quer estar enquadrada dentro daquilo que Ele quer. É um rei maravilhoso. Tem grandeza. Sabe amar. Sabe dar. O Senhor Jesus é para nós uma pessoa especial. Tá? Então você tem que conhecer Jesus. Você tem que saber quem é. E isso você consegue através de uma vida santa, que é o apartar-se do pecado, o arrependimento real, verdadeiro, né, Matias? Não adianta também a pessoa ler a Bíblia e a pessoa continuar na vida errada. Não adianta. Você tem que se arrepender. É uma vida voltada para Deus. E a meditação na palavra. Exatamente. Y a veces la persona, ¿no? Ella dice, como pasaba con nosotros, ¿no? Que cuando salimos decía, no, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, tengo que evangelizar, tengo que evangelizar. Y el propio evangelismo que nosotros hacemos se da en el día a día. Es algo natural, no es algo forzado. Yo puedo decir que las veces que realmente evangelicé como se debe, fue después de haber salido de la denominación, porque ahí tenemos la libertad de hablar de Cristo, como es. Posso te fazer uma pergunta, Matias? Aqui, eu vou fazer uma pergunta para você, e aí você fala dos seus amigos homens que estão na live. Quem é Jesus para você? Jesús es, para mí, mi todo, ¿no? Mi vida, mi respirar, mi salvación, mi todo. Mi amigo, mi único amigo, mi confidente, mi fuerza, mi auxilio, mi todo. A gente que é mulher tem um monte de adjetivo para Jesus, né? Homem resume Jesus em questão de segundos, né? Ele já resumiu Jesus, já foi direto no alvo. Mas por que eu pergunto isso? Porque tem bastante homem na live, né? E de repente tem homem que, né? Adelaide Maria Araújo. De repente tem homem na live que diz assim: como é que eu, como homem, vou falar que amo Jesus? É algo meio... Não posso. Como que eu vou falar que eu amo outro homem
Não posso. Por isso eu estou te perguntando, quem é Jesus para você? Respondido. E para você que é homem, quem é Jesus para você? Será que o Senhor Jesus para você tem sido também a sua vida, seu tudo, seu coração, sua alma, seu espírito? Será que Jesus está acima da sua família, de sua mulher? Será que Jesus está acima do teu trabalho? Será que o Senhor Jesus está acima do teu querer, homem? Será que Jesus está acima de qualquer coisa para você? Será que você tem colocado Jesus no lugar de destaque que ele merece? E você, mulher? Será que você não fala que ama Jesus, mas lá no fundinho você sabe que não? Porque você tem colocado você em primeiro lugar e Jesus tem ficado lá atrás, em segundo, terceiro, quarto. Às vezes Jesus nem aparece no mapa. Jesus foi o primeiro que saiu do grupo. Essas coisas são as coisas que têm que ocupar o nosso pensamento. Tem vezes que eu saio aqui na janela e eu fico 1 hora, 30 minutos, 40, eu olho para o céu e eu fico contemplando. E aí eu falo com Deus. É o momento que eu tenho para falar com Deus. Aí eu vou lá, eu fico ali, eu olho as pessoas, elas estão indo, elas estão vindo, os carros estão passando. Aí às vezes eu olho lá em cima no céu, tem os aviões indo, os aviões voltando, e eu fico pensando, dentro daquele avião, há pessoas. Aqui tem pessoas. Os carros têm pessoas. Eduardo Santos, parece uniforme Universal. É o uniforme da Universal. Esse aqui é o uniforme da Universal. Eu fui obreira por 32 anos da igreja. E como é comprado? E como é comprado é meu, pertence a mim. Então eu uso esse uniforme porque eu quero falar com os ex-obreiros, tá? É por isso. Esse uniforme aqui não é para ridicularizar os meus irmãos obreiros, que ainda são obreiros, não. É para chamar a atenção dos ex-obreiros que nós estamos aqui, que se ele precisar, nós estamos aqui. Se ele precisar aqui no Brasil, nós estamos aqui. Tem o Davi Vieira, tem o Marcelo Roque e o Jobert, tem os pastores da Igreja Presbiteriana, da Igreja Batista, que estão dispostos a receber os ex-obreiros e ajudar no que for preciso. E nós estamos aqui. Fora do Brasil, nós temos na Argentina, temos aí a Viviane, a Valéria, a Vitória, o Sérgio, temos também o pastor da igreja presbiteriana aí em Buenos Aires, capital, e outros irmãos que nós outros vamos passar depois. Em toda a América Latina, há pastores de igrejas bíblicas que podem ajudar a você, obreiro. Você não precisa passar por esse momento solo, querido. Você tem pessoas, há pessoas que podem ajudar, tá? Então, busque na igreja. Aí em Espanha também há igrejas presbiterianas, igrejas bautistas, igrejas bíblicas, as quais nós outros não sabemos o nome, pero usted orando a Deus, Deus vai mostrar para ajudar-te a você passar por este momento e vencer. Aí, Eduardo Santos, não sei se você escutou a resposta sobre o uniforme. Aqui em Campinas, nós estamos congregando na igreja presbiteriana, na primeira igreja presbiteriana, aqui na rua Lusitana. Assim que uma obreira perguntou essa semana para minha irmã aonde nós estávamos congregando. Ela não fala comigo, quando ela passa na rua, ela corre para o outro lado da rua. Não sei do que ela tem medo, né? Eu tenho 2 olhos, uma boca, 2 braços e 2 pernas. Mas ela corre para o outro lado da rua. Então, ela perguntou para minha irmã, que é deficiente, ela está na live hoje, né, Rita? Perguntou aonde era que eu estava congregando. Obreira, eu estou congregando na igreja da Lusitana, na primeira igreja presbiteriana. Se você quiser participar do culto um dia, querido, vai lá, tá? Estou lá todos os domingos, né, Matias? Todos os domingos, às 18 horas. E tem sido maravilhoso. Tenho aprendido muito. Pastor Cássio, toda a equipe de fé que tem lá.
gente maravilhosa que nos recebeu de braços abertos, momento difícil que a gente estava passando, quando nós saímos da instituição, nós passamos por um momento muito difícil e o pastor Cássio nos abraçou e ali os irmãos todos não nos perguntaram nada e deixaram a gente ali no meio deles, uma congregação muito bacana de gente simples, gente que nos acolheu, que estão ali como irmãos reunidos, uma comunidade muito legal. Então nós estamos participando aí. Se você deseja, busque uma igreja presbiteriana, uma igreja batista, uma igreja bíblica, reformada, uma igreja reformada, a qual você possa também fazer parte da comunidade. Assim como os discípulos faziam parte da comunidade. Ah, você está fazendo agora propaganda da igreja presbiteriana. Olha, amigo, eu fiquei 32 anos fazendo propaganda de uma igreja e tal, que agora ainda tenho aqui a minha roupa. E outra coisa, vou fazer mais uma propaganda. Aí você que talvez está em alguma cidade que não consegue assistir, não? Na igreja. Tem programação da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Tem, de Pinheiros. Também no YouTube. Que você pode ouvir lá o pastor Arivaldo, pastor Hernandes, né, que o qual eu tenho um livro que é maravilhoso, eu quero dar de presente, quando eu for aí eu vou regalar esse livro para alguém, do pastor Hernandes, que eu ganhei, né, Matias? Isso. E é um livro muito legal. Então, nós vamos regalar para vocês, quando nós formos aí. E tem também como ele chama por outro? Nicodemo, reverendo Augusto Nicodemos. Que está? Ele fica mais em... Não, mas ele está, né? Só que há muito vídeo, nossa, você pode procurar. Você pode maravilhoso, procurar. Né? Não? Você vai aprender muito, né? Ó, aqui no Brasil tem, se você quer, assim, respostas, tem o Caio Modesto. Você pode entrar lá no Instagram ou aí mesmo, aqui mesmo no TikTok do Caio Modesto. Caio Modesto. Ele fala abertamente, é uma coisa muito clara, é entendido, você vai entender, é uma coisa muito legal, tá? Então, busca lá, gente. Por que nós estamos aqui? Porque nós queremos que você saiba que você tem caminhos a seguir. Você não ali não é a última porta. Exatamente, sabe, a pessoa, né, ela se encontra com que já viu coisa errada, né? O próprio Espírito Santo já alertou ela. Mas a pessoa fica pensando assim, nossa, vou ir onde? Não tem outro lugar, onde posso ir? Eu vi que tá errado, o pastor fez isso aqui, tá errado. Poxa, eu vi aquilo ali, tá errado, mas aonde eu vou? E se aqui é a última porta? Não é a última porta. A última porta é Jesus Cristo. Ele é a última porta. Se você não entrar por ele, você não vai entrar. Mas, para você ir em outra denominação, tem um monte de gente preparada para te atender, obreiro. Evangelista, membro. Tem gente preparada para atender você. Tem gente que Deus separou nesse mundo para esse momento. Existem homens de Deus que foram separados, guardados, cuidados e ensinados para este momento, o qual as igrejas estariam estagnadas, ensinando doutrina humana, as pessoas estão saindo e estão ficando à deriva. Então, essas pessoas foram preparadas para este momento. E neste momento, eles estão atuando. Você tem que saber disso, obreiro. Existem pessoas que podem te ajudar e podem levantar você, mas levantar na palavra. Você vai ver, tá? Então, deixa o convite. Igrejas... o senhor Sérgio, como que é o nome da igreja que vocês... É o Sérgio ou a Viviana? Não, Viviana. Viviana, como que é Viviana é Vitória. Vitória, como que é o nome da gente? Faz uma confusão, gente. É todo com B. É tudo com V, a gente mistura, sabe? Então, é Viviana? Vitória. A Vivi perguntou. Olha, Vitória. Qual que é o nome da igreja que tem por Liniers ou lá em Ciudadela. Em Ciudadela. Centro Cristiano de Ciudadela. Centro Cristiano de Ciudadela. Aí você pode ir. E você também vai ser bem atendido. É onde pregam a palavra, é onde Jesus também é o centro da prédica. Você pode ir, tá bom? Então, gente, vocês têm perguntas?
Lança umas perguntas, porque nós já falamos um montão. Você entendeu a questão da meditação na palavra? Você entendeu a questão da cruz? Passa para frente. Vocês têm perguntas para fazer? Preguntas en YouTube. ¿Alguien tiene preguntas en YouTube? Aproveita que hoje nós estamos de bom humor. Nós fomos provados hoje e fomos aprovados. Si supieran. Se vocês soubessem, Si supieran. tá, a cruz está... ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere hablar algo? ¿Alguien quiere decir algo? 1, 2, 3. Abre agora ou age-se para sempre. Quem é essa? Está María José, Lorena, Olá. Priscila. Oi, Priscila. Priscila, Lorena, Marlegne, ¿cómo sería? Marlene. Ah, está manejando Sergio. Sérgio está manejando. Tá, El abençoe. diablo está, Viviana. Viviana, El oi. diablo está enojado con los que predicamos la verdad, exactamente. ¿Cómo está? Tá tremendo. O que é? Aqui é? Aqui é? Fala aí. É? Dice Rita, dice, a te respondí errado para Doña Pip, porque na hora ella me pegó de sorpresa. Na rua, vos concertar, Habana Presbiteriana, você será bem-vinda. Deus te abençoe, irmã Dona. É verdade, o povo pega a gente no contrapé da coisa. ¿Y fue hoy, Viviana? ¿Está bien? Deus abençoe lá, dê tudo certo. Amém. Quem mais está na live? Vitória. Vitória, tudo bom? Fala aí com a gente. Pastor, o senhor que entrou na live, Eduardo, o que mais? Marcelo Santos, Papo Reito, Eava, Flavio Luis, Emerson Lima, Alejo, Marianita Valdivieso, Nanda Medeiros, DJ, ¿qué más tenemos? User, Mock, Caio Modesto estaba acá, Axel, Oi, Walter Carabajal, Manuel Urrutia, Lourdes, Loterma, Oi. Noemí, Oi, Noemi, Luis Marina, tudo bem? Lorena Churajá, Hola. Antonio Pereira, Oi. Talmaí, Oi. Luis Gonzaga, Susana Luján BR, Tudo bom? Ediane, Ana Ediane. Lucía, Mario Trindade, Tudo bem? Cele, Naila, Guilherme, Tudo bem, Guilherme? Dios hasta el final, Deus até final, Deus te abençoe. Bernardo Neto, Dri Castelo B, Bispo Silva, Oi, Bispo, Deus te abençoe. Deusimar, Oi, Deusimar. Romy Dulzuras, Tudo Noelia bem? F, Abraço. Shula, Abraço. Luciano Ranchev. Abraço. Que mais? Aqui a gente tem, vamos lá, Onevi Petra, Tudo bem? Bispo Papo Reto também, enfim. Vocês que entraram na live, deixa lá o seu joinha, se inscreve no canal para ajudar, tá? Pra gente poder divulgar um pouco mais, Tá bom. tá bom? Sí, sí, chocó la moto, escaparon, pero está bien, está, gracias a Dios, ¿no? Graças a Deus. Amém. Viviana Figueir, Viviana, tudo bom? Rita, Adelaide, Deus abençoe aí. Quem mais está na live, não sei quem é, mas Deus abençoe. Obrigado por estar na live com a gente. Você que fica incógnito, você fica incógnita. Que Deus abençoe. Espero que a palavra tenha ajudado. Deixa eu ver o que será lá. O que será que?
Espero que a palavra tenha ajudado, que você tenha tido entendimento dessa palavra, tá bom? Vocês querem fazer alguma pergunta? Tem alguma pergunta a respeito da palavra? Ou a respeito do uniforme, ou a respeito da vida da gente? Es otra cosa. Tem alguma pergunta que vocês queiram fazer a respeito da gente? Nosso trabalho, nós trabalhamos, tá? Mira esto. A gente, olha isso aqui, ó. Tá precisando de solzinho. Não, solzinho só tem aqui, né? Aqui não tem sol. La vida es complicada, la vida es dura, no viene nada regalado, o sea, Dios nos da el pan nuestro de cada día, pero... Gente, uma coisa que eu vou falar para vocês. Não falem que vocês têm demônios. Vocês não têm demônios. Ah, eu acho que eu tenho demônio. Você não tem um demônio. Deus nunca ia fazer uma criatura, ou um corpo, ou algo, para que Satanás habitasse. Você não tem demônio. Você tem uma luta. Está passando por uma luta. Que é vencida, porque Jesus já venceu na cruz. Mas você, demônio, não tem. Busque ajuda. Busque ajuda psicológica e busque ajuda espiritual. Não fique aí só dependendo da oração de alguém. Medite na palavra. Deus é grande. Ele é soberano e fiel. Vai te ajudar. Pastor Juliano Alme. Oi, pastor, tudo bem? O senhor tem alguma pergunta? Nós Quer participar? Quer participar? A gente está falando sobre a cruz de Cristo. E agora nós estamos no momento das perguntas. Se o senhor quiser participar, será um gosto. As pessoas têm que deixar essa coisa de dizer que tem demônio. Você não tem demônio. Você não é endemoniado. Você é endemoniado. Porque é assim, gente, olha. Existem pessoas endemoniadas. Mentalmente perturbadas. Existe. Mas a pessoa chegar e dizer eu tenho demônio é algo assim surreal. Não pode falar isso. Você não tem como falar isso. Isso não acontece verdadeiramente. Isso não acontece verdadeiramente. Você não é a pessoa que diz eu tenho demônio. Se um mal se apossou, se apoderou, ou um mal entrou no seu corpo naquele momento, ele, pela palavra, tem que sair. Mas ele viver no teu corpo, de maneira que você diga, eu tenho um demônio, isso não procede, gente. O corpo não foi feito para Satanás. Se você pegar a Bíblia, quando Jesus expulsa os demônios daquele gadareno, aquele homem endemoniado, Jesus expulsa aqueles demônios. E eles pedem para Jesus para serem lançados nos porcos que estavam lá. Tudo bem, Jesus manda ele sair, e ele sai e vai para os porcos. Mas nem os animais aceitaram estar endemoniados. E os porcos se precipitaram ladeira abaixo, morreram todos, afogados. Mas não aceitaram ter demônios na boca. Então nunca diga que você tem demônio. Não fale isso. Busque a Deus e busque ajuda psicológica. Tá bom? Pronto, não? Se vocês não têm mais perguntas para fazer pra gente, a gente vai encerrar. Por quê? Porque nós já falamos um montão, né? 1h casi 48. Ah, e outra. Medita na palavra que nós passamos. Por quê? Porque esta palavra, ela é a base. A cruz de Cristo é a base para nós que somos servos de Jesus Cristo. É a base. Se não entendemos a cruz, não adianta. Porque se não entendemos a cruz, não sentimos a dor do nosso próximo. E aí não podemos cumprir o mandamento de Jesus Cristo, que Jesus nos deixou. Amar a Deus, porque já é mandamento, sobre todas as coisas. E a teu próximo como a ti mesmo. Você só ama o próximo como a ti mesmo se você entende
a cruz de Cristo. E fariseu, você não vai para o céu se não for por Jesus Cristo, tá? Dice así, dice, todo el que aborrece a su hermano es homicida, y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor, en que Él, o sea, Jesús, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? A cruz de Cristo nos ensina muitas coisas. Principalmente a sentir a dor dos nossos irmãos. Obreiros, eu amo vocês. Amo os ex-obreiros que saíram e que hoje não são mais obreiros e não estão em nenhuma igreja. Eu amo vocês, obreiras. Vocês têm um valor que você não sabe, mas o seu valor é muito grande. Volta para a casa do Pai. Não estou falando para você voltar para cá, não. Estou dizendo para você voltar para a casa do Pai. Volta para o abraço do seu Senhor. Eu sei que vocês choram todas as noites por causa de Jesus. Porque esse vazio ninguém pode preencher. É o lugar do nosso Deus no seu coração. Volta, obreiro. Procura uma igreja bíblica. Tem gente para te ajudar. Tá bom? Um grande abraço. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Até mais. Que o seu sábado, seu domingo seja de grande paz. Em nome de Jesus. Tchau, gente. Tchau. Vamos acá. Chao, Victoria. Chao, Viviana. Chao, Sergio. Com cuidado aí, Sr. Sérgio. Y que terminó.